Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, sejam bem-vindos ao Matemática Ímpar. Tudo bem, fera? Na aula de hoje, nós vamos construir um conhecimento que ele é base. Ou seja, se constrói tudo acima dele no ensino médio. Tanto que ele vem logo no início do primeiro ano do ensino médio, que é conjuntos. Certo? Na aula de hoje, nós vamos falar de maneira pontual nas operações entre conjuntos. Esse conhecimento ele é tão importante que ele é base para a construção de análise combinatória para quem vai estudar no segundo ano, tanto para concurso público quanto para o Enem, como para várias áreas da vida. Ok? Probabilidade, a realidade é a mesma, cai com muita frequência em concurso público, no Enem e também, certo, em outras provas. Também a ideia de função é totalmente construída a partir da noção de conjuntos. Então, conjunto é base. Por isso, eu quero que você redobre a sua atenção neste momento. Ok? Vamos falar sobre as três operações: união, intersecção e diferença. Tranquilo? Agora lembre-se que no nosso canal nós vamos, é claro, sempre que possível, detalhar um pouco mais. A ideia é, de fato, dar uma noção a você, dar um conhecimento um pouco mais sólido possível. Por isso, nós seguimos três componentes que o professor e pesquisador Elon Lages Lima, certo? Organizou para que a gente pudesse ter sucesso na aprendizagem de matemática. A primeira componente, ou seja, o que é que eu estou dizendo para você com essas componentes? Que considere essas componentes como sendo um tripé, no qual você vai apoiar o conhecimento, a tua aprendizagem em matemática. Ok? Então, veja bem, a primeira componente que vai garantir o sucesso da tua aprendizagem é a conceituação. E o que é conceituar? É entender a ideia que aquele conhecimento, na sua essência, na sua natureza, certo? Depois disso, nós temos a segunda componente, que é a manipulação. E o que é manipular? Manipular é manusear. E por que é importante manusear? Quanto mais eu manuseio, significa que eu vou automatizar algumas ações que não precisam ser colocadas. Podem ser omitidas. Nós podemos fazer, como falamos em matemática, posso fazer direto. Sim. E a terceira componente que irá garantir o sucesso da tua aprendizagem em matemática é a aplicação ou as aplicações, que é nada mais do que a atividade de resolver problema. Principal motivo pelo qual a matemática é tão difundida, certo? E principal motivo pelo qual a matemática existe também, pois matemática é nada mais do que uma ferramenta, um pensamento, algo que nos ajuda a resolver problemas de natureza matemática. Certo, fera? Então, fera, com essas três componentes, você garante o sucesso da sua aprendizagem. Não estamos aqui preocupados em ensinar a decorar fórmulas. Não, de maneira alguma. Certo? O objetivo aqui é trazer uma conversa um pouco mais madura para você. Não te tratar como um ser que não sabe pensar, mas de maneira diferente. Sim, levar você a pensar, construir o pensamento, valorizar a construção do pensamento matemático em você. É importante que você entenda que todos nós, seres humanos, somos seres matemáticos, pois, por natureza, percebemos padrões, e matemática é isso, é perceber padrões. Tá ok? Então, fera, fique ligado agora no slide, pois vamos começar com um probleminha, no qual o objetivo desse problema é começar a construir o conceito dessas operações: união, intersecção e diferença. Fique ligado aí comigo na tela. Observe o problema. Bicicletas com buzinas, cestas, luzes e marchas. O senhor TW desenhou um diagrama de Venn para seus alunos. Ele pergunta: quem consegue ser o primeiro a descobrir quais áreas deste diagrama representam? Então observe que ele vai nos dar, certo? 4 regiões a serem descobertas. Na primeira região, o que ele quer aqui
é que a gente descubra onde estão as bicicletas com buzinas e cestas, que não tem luzes nem marchas. Então vejamos que nós temos aqui no diagrama o conjunto das bicicletas com buzinas, representado pela letra A, B, C, D, F, G e H. Todas essas 5 letras aqui está dentro do conjunto das bicicletas que tem buzinas, ou seja, essas bicicletas têm esse item, buzina. Se eu olho para a cesta, eu tenho outras letras, certo? Algumas delas em comum com o conjunto buzina, por exemplo, a letra B, a letra C, F e G. A letra E, L e M, observe que são bicicletas que têm o item cesta, porém não tem o item buzinas. Então, gente, assim nós conseguimos fazer uma leitura lúcida, clara e compreensiva deste diagrama. Este é um diagrama que apresenta 4 conjuntos, mas que nada nos impede de resolver o problema sem conhecimentos prévios de conjuntos, pois, como foi falado, conjunto é um conhecimento que desenvolve a construção do raciocínio lógico, ou seja, a base desse conhecimento é a lógica. Então, a partir da lógica, nós vamos ver o problema e resolver. Então, vamos primeiro resolver a primeira afirmativa, né? Aqui, o que é que ele pede, na verdade, para nós? O que ele pede aqui são bicicletas, que eu vou colocar aqui até uma interrogação, tá certo? Que o que ele pede são bicicletas com buzinas e cestas. Então, vamos observar. Onde eu tenho bicicletas com buzinas e cestas? Ok. Observe que na letra B, eu tenho buzinas e cestas, pois está dentro aqui do conjunto de buzinas e também está dentro de cestas. A letra C também, a letra F também e a letra G também. Observe que essas 4 letras, são bicicletas que têm buzinas e cestas. Se você olhar para a letra H, que aqui está, são bicicletas que têm buzinas, pois está dentro do conjunto de bicicletas com buzina. Mas não tem cesta. Mas ele já afirmou para nós que deve ter buzina e cesta, certo? Então, por isso que eu não tomo a letra H. Então, observe que aqui, nessa região, que eu marquei esses 4 elementos, eu tenho bicicletas que têm buzinas e, eu vou destacar aqui o conectivo E, certo? E cestas. Agora, dessas 4, eu vou eliminar algumas, pois ele não quer bicicletas com luzes, ele diz que não tem luzes. Então, vamos olhar as bicicletas que têm luzes. Observe que luzes é o conjunto aqui, ó, em que a letra C e a letra G está dentro. Então, eu vou eliminar a letra C e a letra G. Essas regiões não me interessam. Ou eu vou ficar com a região da letra B ou com a região da letra F, certo? Porém, ele diz também que não pode ter marchas. Não tem luzes e não tem marchas. Então, dessas duas, qual é a que tem marcha? É a letra F. Então, eu vou eliminar a letra F. O que me sobra é a letra B. Observe que na letra B, eu tenho exatamente o que ele pede. Eu tenho bicicletas com buzinas. Eu tenho bicicletas com cestas, buzina e cesta. Porém, eu tenho bicicletas que não têm luzes e não têm marchas. Então, a letra B é a letra que satisfaz ao que ele pede, certo? Tranquilo? Vamos agora para a segunda. Vou colocar aqui uma interrogaçãozinha, ó. A segunda pergunta. Na segunda pergunta, o que ele quer é bicicleta com luzes que não tem buzinas, nem cestas, nem marchas. Observe que ele poderia ter feito essa mesma pergunta de uma forma bem mais simples. Quando ele diz que não tem buzinas, não tem cestas, nem tem marchas, significa que a bicicleta tem somente luzes. Então, eu vou procurar a região, dentro do conjunto luzes, das bicicletas que têm somente luzes. Observe que
eu fico com a letra I. Pois se eu coloco um pontinho aqui e chamo esse pontinho de bicicleta, essa bicicleta ela possui apenas luzes. Ela não está dentro do conjunto de buzinas, ela não está dentro do conjunto de cestas e também não está dentro do conjunto de marchas. Então, eu fico aqui com a letra I, certo? Vamos agora para a terceira pergunta. O que ele quer? Bicicletas com buzinas e luzes. Olha só, bicicletas com buzinas e luzes, mas sem cestas nem marchas. Observe que essa terceira pergunta parece muito com a primeira. O que ele muda é somente os itens, mas a lógica da pergunta é a mesma. Por isso, vamos fazer seguindo o mesmo raciocínio. Então, veja comigo aqui o que ele quer. Ele quer o seguinte: bicicletas com buzinas e luzes. Vamos lá, vamos destacar as bicicletas que têm buzinas e luzes. Observe onde eu tenho um conjunto buzinas, onde eu tenho um conjunto luzes. Buzinas e luzes. Letra D. Tem buzinas e luzes? Sim. Letra C. Tem buzinas e luzes? Sim. Letra G. Tem buzinas e luzes? Sim. Letra H. Tem buzinas e luzes? Sim. Olha, mas ele disse que deve ter buzinas e luzes, mas sem cestas. Opa, dessas, quais são as que têm cestas? A letra C, que está dentro do conjunto de bicicleta com cesta, e a letra G, a letra C e a letra G, tá? As duas regiões não nos interessa. Então sobrou a letra H e a letra D. Mas ele disse que, além de não ter cesta, não pode ter marcha. Entre a letra H e a letra D, qual é a que tem marcha? A letra H. Então eu vou eliminar a letra H. Então observe que a letra D, se eu coloco um pontinho aqui e chamo ele de bicicleta, essa bicicleta tem buzina, tem luzes, mas nem tem cestas e nem tem marchas, certo? Então fica aqui a letra D como resposta da terceira pergunta. Vamos agora para a última pergunta. Bicicletas que têm uma buzina, marchas e luzes, mas nenhuma cesta. Observe que ele, nesta pergunta, ele quer uma bicicleta que tem 3 itens, tá ok? E não tem um quarto item, que é cesta, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui, certo? O que foi feito na questão anterior, para que a gente possa construir também essa resolução aqui. Observe lá, o que nós temos? Que ele disse que a bicicleta deve ter o quê? A bicicleta deve ter buzinas, marchas e luzes, mas nenhuma cesta. Observe que, como ele disse que não deve ter cesta, eu vou eliminar o que tem cesta primeiro. Eu vou eliminar a E, a B, a C, a F, a G, a M e a L. Todas essas apresentam cesta, e eu não quero cesta. Mas ele disse que tem que ter buzina, marcha e luzes. Eu vou eliminar a letra A, pois só tem buzina. Eu vou eliminar a letra I, pois só tem luzes. Eu vou eliminar a letra P, pois só tem marchas. Tá? A letra D, observe que tem 2 itens, e ele quer uma bicicleta que tem 3 itens. A letra D tem buzinas e luzes, somente. Da mesma forma, a letra N tem marchas e luzes, somente. Aí a letra H, você observa que se eu coloco um ponto aqui e eu chamo ele de bicicleta, esse ponto está na região do diagrama que tem buzinas, que tem luzes e que tem marchas, mas não está dentro desse diagrama aqui, ó, que é o diagrama das bicicletas que tem cestas. Certo? Então, a resposta para a quarta pergunta é a letra H. Certo, fera? Então, essa é a lógica que nós usamos para resolver problemas em que nós temos muitas informações e precisamos sistematizar. Esse diagrama é chamado diagrama de Venn, como está aqui no texto já colocado, certo? Graças ao matemático John Venn, que sistematizou a resolução de problemas com conjuntos usando esse diagrama, tá ok? Agora eu quero destacar o seguinte,
Algumas regiões merecem destaque aqui pelo que você percebeu, que são regiões em que tem partes em comum, como por exemplo, se observarmos aqui, a região que eu vou destacar, essa região aqui, eu vou destacar, essa região aqui, somente aqui está totalmente destacada, certo? É a região em que é em comum entre exatamente o conjunto cestas e o conjunto luzes, certo? Então, é baseado nessa observação que nós vamos construir a partir de agora, observando o quadro comigo, as operações entre conjuntos. Vem comigo. Feras, de posse de tudo que foi dito até o momento, certo? Toma essa verdade, construída essa noção, vamos agora definir com precisão, ou seja, de forma mais rigorosa, pois não basta somente construir a noção, pois é a partir da noção que nós vamos para o rigor dos fatos, certo? Então agora, de maneira mais rigorosa, vamos definir as operações de união, intersecção e diferença. No quadro, observe que você tem pinturas, você tem figuras diferentes que representam, cada uma delas representa as suas respectivas operações. Porém, vamos iniciar com a união. Vamos lá. Observe que na união, o que eu tenho, a ideia clara de união para nós é a ideia de reunir todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Mas você já observou anteriormente, certo? Que quando nós falamos em reunir, significa que se eu tomo um elemento X que está somente em A, naturalmente, como eu vou reunir A com B, significa que X vai estar dentro dessa reunião. Concorda comigo? Da mesma maneira, se eu tomo X aqui somente em B, observe que X ele está somente no conjunto B, colocando ele aqui nessa região. Significa que, naturalmente, esse X ele estará também na reunião entre os dois conjuntos. Aqui também eu posso ter X. Neste caso, X estará simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. Então, você observa que também X, nesta região, pertencerá, estará no conjunto união entre A e B, certo? Veja bem, eu vou aqui dizer uma frasezinha para você entender bem como nós vamos definir essa operação. Imagine que a mãe de João e de Maria, certo? Olha lá o que eu estou falando, uma historinha. Imagina que a mãe de João e de Maria, certo? Pediu para João e Maria, ela disse, João ou Maria, vá lavar os pratos. João ou Maria, vá lavar os pratos, certo? Então, pegando essa frase que a mãe de João e Maria falou, João ou Maria, vá lavar os pratos. Que foi que a mãe de João e Maria quis dizer? Que era para ir só João? Que podia ir só Maria? Ou que também poderia ir os dois? Ela deixou algo amarrado aí? Agora eu vou modificar essa frase. Eu vou modificar colocando o seguinte conectivo na frente. Ou João ou Maria. Vá lavar os pratos. Observe que ao colocar um primeiro ou na frente, tá ok? Quando eu digo ou João ou Maria, a mãe de João quis dizer o quê? Quis dizer que ou um ou o outro. Neste caso, ela não quer que vá os dois. Na primeira frase, a mãe de João e Maria disse João ou Maria. Pode ir só João? Naturalmente, concorda comigo? Pode ir só Maria? Também, pois ela não disse que teria que ser os dois. Mas também pode os dois? Ela disse algo que restringiria a situação? Olha só, pode só João? Joia. Ela disse João ou Maria.
Pode só Maria? Joia. Pode os dois? Também pode. Na segunda frase, ou João ou Maria, pode só João? Sim. Pode só Maria? Sim. O que não pode? Os dois. Observe que quando eu tenho João ou Maria, é uma situação. Quando eu tenho ou João ou Maria, a situação muda, ela está restringindo. Neste caso, imagina o seguinte que eu estou colocando aqui nessa frase. Quando eu falo de união, X pode estar só em A? Se ele estiver só em A, ele vai estar dentro da união? Vai, porque eu vou pegar os elementos de A e reunir com os elementos de B. Concorda? Ele pode estar só em B? Também, porque ao reunir, ele vai estar dentro da união. Mas ele também pode estar em A e em B? Também pode, pois ele vai estar pertencendo a essa região, a união, certo? Então, observe que o conectivo que eu usei foi o ou. É assim que nós vamos definir a união. Seja, a união B é igual a um conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, certo? Olha o que eu vou colocar aqui. Ou X pertence a B. Certo? Então, gente, se ligue nesse conectivo que ele é extremamente importante para uma definição precisa dessa operação. A união com B é formado pelos elementos X que pertence a A ou X pertence a B. Tranquilo? Destaque esse camarada aqui. Vamos agora observar a intersecção. Veja bem, vou pegar a mesma frase. Imagine que agora a mãe de João e Maria disse o seguinte: João e Maria vão lavar os pratos. O que é que a mãe de João e Maria está dizendo? Que ela quer que somente João vá? Que somente Maria vá? Ou ela está dizendo que os dois devem ir, quando ela colocou I, João e Maria? Então, você concorda comigo que ela quer que os dois vão lavar os pratos, não somente um deles. Neste caso, nós estamos com uma intersecção. Nós estamos com o I, certo? Então, o que é intersecção? Diferente de interseção, não confunda a palavra intersecção com interseção. Intersecção é algo que tem em comum. E interseção vem de interceder, vem de pedir por. Ah, interceda por mim significa o quê? Que você quer que alguém peça por você. Aqui não, eu estou trabalhando com coisas em comuns. Qual é a região em comum entre o conjunto A e o conjunto B? Não é essa região? Então, neste caso aqui, se eu digo que um elemento pertence à intersecção, esse elemento X está em A e em B. Então, como é que eu defino isso daqui? A intersecção com B é formado pelos elementos X, sim, tal que X pertence a A, e, olha, vamos destacar aqui, colocando em vermelho, e X pertence ao conjunto B. Desta forma, eu tenho uma definição precisa de intersecção. E, quando nós falamos em intersecção, destaca-se que nós estamos com A e B. Quando nós falamos de união, nós estamos falando de A ou B. Certo? Agora vamos para a diferença. A ideia de diferença é a ideia de negar. Como assim? O que é? Vamos imaginar agora a mesma frase mudando algumas coisinhas, né? Vamos lá. Imagine agora que a mãe de Maria disse, de João e Maria disse: somente João vai lavar os pratos. O que é que ela está dizendo? Que ela não quer que Maria vá. Ela não disse, eu não quero que Maria vá. Mas ao dizer que somente João vai lavar os pratos, ela está dizendo automaticamente, não é para Maria ir lavar os pratos. Ela está negando Maria. Então a ideia aqui é de negação, é de negar alguém para ficar somente com outro alguém, certo? Então é aqui o que está acontecendo. Ó. Quando eu tenho nessa primeira situação A menos B,
e eu digo que isso é uma diferença, significa que eu estou retirando o conjunto B. E aqui eu tomo um elemento X. Observe que esse elemento X, em qualquer lugar dessa região, estará somente em A, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, somente A, que poderia também ser vista como A, mas não B. Ou também poderia ser visto como não B. Observe que tudo isso, as três situações aqui, dá para nós a ideia de restrição. Restrição, de retirar, de negar alguém, de ficar somente com outro alguém. Tá ok? Então, o que é A menos B? Quando eu digo A menos B, eu estou querendo formar um conjunto formado pelos elementos X. Esses elementos X pertencem a A. Então, tá ok. X pertence a A. E, por quê? Porque eu tenho que amarrar, eu tenho que dizer que ó, pertence a A e garantir. Quando eu digo I, eu estou dizendo que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Eu estou garantindo que o elemento X pertence a A e de maneira alguma, em hipótese alguma, ele pertence a B. Olha aqui. E X não pertence ao conjunto B. É isso que eu estou dizendo. Fechei? Essa é a definição precisa, rigorosa, de diferença entre dois conjuntos. Nesse primeiro caso, A menos B, negando o conjunto B. Então, eu estou com a negação de B. Certo? Negação de B. Tranquilo, fera? Respira e vamos lá. Primeiro, nós tivemos a união. A união nos dá a ideia de ou. Certo? Depois, nós fomos para a intersecção, que nos dá a ideia de simultaneidade, de estar ocorrendo ao mesmo tempo, que é o I. Certo? E agora nós estamos na negação, que dá na diferença, que dá a ideia de negação, de retirar alguém, de restringir, de ficar somente com outro alguém. Neste caso, eu estou ficando somente com o conjunto A, somente A. Eu estou negando B, certo? Então, vamos lá. Aqui o que nós temos é o seguinte. Na segunda situação, nós temos agora A menos B. Nós estamos negando, nós temos B menos A, né? Vamos lá, vamos corrigir. Nós temos B menos A, nós estamos negando A. Então, é a negação de quem? É a negação de A. A negação de A. Quando nós negamos um conjunto, significa que nós estamos ficando somente com o outro. Então, observe que aqui eu posso dizer que eu estou somente com B. Somente B. Certo? Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que eu estou com B, mas, por que eu tenho que dizer mas não A? Porque quando eu falo B, primeiro, vamos aqui, ó. Por que aqui eu coloquei A, mas não B? Porque se eu digo A é tudo isso aqui. Ou seja, eu poderia então, se eu digo somente A, se eu digo A aqui, não digo mais não B, né? Se eu digo A é esse conjunto. Neste caso, esse X poderia estar aqui, em B. Mas eu não quero B, eu estou negando, eu estou retirando B. Então, por isso que eu tenho que dizer A, mas não B. Eu tenho que retirar B, certo? A mesma coisa aqui, ó. B, eu estou com um elemento X que pertence a B, mas não pertence a A. Pois ele poderia sim pertencer a B e a A, se ele estivesse aqui. Mas é o que eu não quero. O que eu quero é que eu retire o conjunto A dessa jogada, tá? Desse contexto. Então, eu tenho B, mas não A. Certo? A outra coisa que eu posso dizer é que eu estou negando, nesse caso, quem? O conjunto A. Então, eu posso dizer para você, não
A. Então, eu tenho aqui também, analogamente, três situações em que, em uma frase dita, em texto, certo? Em uma frase corrente, eu posso escrever dessa forma. Mas, matematicamente, como é que eu defino? Se eu digo B menos A, olha aqui, se eu tinha A menos B, era formado pelos um conjunto formado pelos elementos X, que pertencia a A e não pertencia a B. Agora eu estou formando um conjunto, que é a diferença B menos A, que é formado pelos elementos X, tal que X pertence a B, X pertence a B, ou seja, vamos garantir que ele não pertence a quem? A X não pertence a A. Certo? Então, desta forma, o que nós temos é a definição precisa e rigorosa de operações entre conjuntos. União ou intersecção e diferença. Diferença é a negação. Certo? Nós estamos negando. No primeiro caso, nós negamos o conjunto B. No segundo caso, nós negamos o conjunto A. Certo, fera? É desta forma que nós podemos já resolver alguns problemas que envolvem dois conjuntos. Vamos resolver um probleminha que envolve dois conjuntos. Depois vamos tomar um diagrama com três conjuntos. Vamos definir as operações entre esses conjuntos, num diagrama com três conjuntos, para que então possamos resolver também problemas que envolvam três conjuntos, certo? Fique ligado aí. Estamos de volta, feras, para resolver problemas, certo? Agora vamos às aplicações. Terceira componente que fundamenta o estudo e aprendizagem de matemática aqui no nosso canal, certo? Observe que já trabalhamos a conceituação, a manipulação, agora vamos para a aplicação. Antes de qualquer coisa, vamos relembrar alguns fatos aqui para nós. Primeiro, a relação entre elementos e conjuntos. Quando temos um conjunto e seus elementos, por exemplo aqui, dado um conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 5 e 10, nós podemos dizer que um elemento pertence ou não a A. Neste caso, temos que o elemento 1 pertence a A e usamos o símbolo aqui abaixo colocado. Esse Ezinho aqui, certo? E dizemos que 1 pertence a A. Caso contrário, nós temos aqui como exemplo 3, que não pertence a A. Um E com corte, o mesmo E de pertence, só que com corte. E neste caso, 3 não pertence a A, certo? Além disso, vamos lembrar três representações básicas de conjuntos, para que a gente possa assim fixar a ideia de conjuntos. A primeira representação é descrever todos os elementos do conjunto, ou seja, enumerar elemento a elemento. Eu disse aqui por escrito que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Mas agora eu quero representá-lo matematicamente. Então eu coloco A igual, eu coloco entre chaves 1, 3, 5, 7 e 9. Pode ser também um ponto e vírgula, sim. Nada impede. Vamos lá. A segunda representação seria uma forma usada em situações em que o número de elementos do conjunto é muito grande, certo? E aí nós vamos considerar uma propriedade que todos os elementos do conjunto satisfaçam essa propriedade. Como, por exemplo, aqui eu tenho que o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que, essa barrinha significa tal que, de maneira que também, X é um número ímpar menor do que 10. Observe que quem são os números ímpares menores do que 10? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, pois nós continuamos falando do mesmo conjunto, o conjunto A. Só estamos representando ele de outra forma, de uma descrição, certo? Com a linguagem mais matemática, tá ok? Esse tipo de representação ela é utilizada quando nós temos conjuntos onde o número de elementos é muito grande. Na
última representação, nós temos uma figura, certo? Que pode ser um elipse, um círculo, um quadrado, qualquer figura fechada de fato para representar um conjunto, desde que nós temos aqui um conjunto fechado, que é o conjunto A, tá ok? Então, aqui nós temos as três representações de conjuntos, as três representações básicas. Vamos agora fazer uma breve revisão do que eu já falei das operações de conjunto. Na primeira figura, essa daqui, nós temos a região do meio demarcada, que nesta região nós vimos que qualquer elemento x que está nessa região, nós dizemos que x pertence a A e pertence a B. Nós temos então a intersecção, nós temos A e B. Toda vez que ouvirmos essa fala, né? Toda vez que falarmos A e B, vamos automaticamente associar a essa região, certo? Então, repetindo, toda vez que em um texto, em um problema, vier, né, A e B, já vamos associar a essa região do diagrama, certo? Agora, observe a segunda figura. Observe que eu demarquei toda a figura. Então, o que é que eu estou dizendo? Que os elementos estão, qualquer elemento x que está em uma das três regiões, tá ok? Nós dizemos que x pertence a A ou a B. E estamos falando da união, como foi falado mais detalhadamente anteriormente no quadro colocado para vocês, certo? Agora observe que a terceira figura, ela tem algo em comum com a segunda e com a primeira. Como assim? Sim, observe que eu tenho duas regiões demarcadas. Se eu pego um elemento x aqui ou aqui, eu estou dizendo que esse elemento x está em A ou está em B. Ou está em A ou está em B, neste caso, certo? Pois, se eu digo que x está ou em A ou em B, significa que ele não pode estar nos dois conjuntos. Desta forma, eu tenho a união. Observe que o que eu tenho aqui é a segunda figura, retirando a região do meio, que é justamente a intersecção. Eu tenho a união menos a intersecção. Eu tenho essa união, que é todas as três regiões, menos a intersecção, que é a região do meio. Que, em uma linguagem mais simples, podemos falar ou está em A ou está em B. As duas últimas figuras abaixo representam o que nós já vimos, que é a diferença. Se eu tenho aqui, nessa região, um elemento x, nessa região demarcada, eu digo que x pertence somente a A, certo? Então, eu estou dizendo que é A menos B. Eu estou negando o conjunto B. Eu estou dizendo somente A. Eu também estou dizendo A, mas não B. Ou eu posso dizer também não B. Eu estou negando, fazendo a negação do conjunto B. Certo, fera? Fique ligado aí comigo. Vamos lá. Preste atenção agora. A ideia é a mesma, só que eu troquei. Eu agora estou dizendo que se eu tenho um elemento x na minha última figura, que está somente no conjunto B, está nessa região, o que é que eu estou dizendo? B menos A. Eu estou dizendo que está somente em B, ou está em B, mas não está em A, ou estou negando o conjunto A. Feras, esse é um breve resumo das operações já colocadas anteriormente para vocês, quando eu tenho intersecção, união e diferença, certo? Então vamos lá. Essa é uma base muito importante para quem vai estudar também para concurso. Então fique ligado aí no problema que nós vamos resolver agora. Veja comigo o primeiro problema. Após um jantar, foram servidas as sobremesas X e Y. Sabe-se que, das 10 pessoas presentes, 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as duas sobremesas. Olha a letra A. Eu tenho aí, até a letra F, várias perguntas. Essa questão tem uma intenção, certo? Qual é a intenção? É que se você vier se deparar com um problema como esse, essas são todas as possíveis perguntas para o problema, certo? Então vamos lá. Ele poderia perguntar, por exemplo, num problema como esse, quantas pessoas comeram a sobremesa X? Ou, na letra B, quantas pessoas comeram somente a sobremesa X? Observe que há uma diferença. Então, não vamos ler todas as perguntas não. Vamos atacar o problema.
Postura ativa. Ataque o problema. Use o que você tem de ferramentas. Matemática é isso. Matemática te dá ferramentas para resolver problemas. Qual é a ferramenta que nós temos nesse momento para resolver esse problema? Uma sistematização, um diagrama, certo? E que diagrama é esse? Um diagrama com dois conjuntos. Observe que a última informação me garante que esse diagrama tem região em comum, tem uma região em comum. Então eu preciso de um diagrama que tenha um conjunto X, que também tenha um conjunto Y, mas que esse conjunto Y ele não esteja totalmente separado de X. Existe algo em comum, que é uma intersecção, representada pelas 3 pessoas que comeram as 2 sobremesas. Agora, eu vou ler mais uma vez um texto colocando as informações de uma maneira muito desleixada, sem nenhuma preocupação, certo? Nesse momento, para que você entenda o que vai acontecer. Existe uma intenção por trás dessa ação que eu vou realizar. Vem comigo, fera, olha só. Leia aqui no início. O que ele diz para nós é o seguinte, que 10 pessoas, observe, estavam presentes. 5 comeram a sobremesa X. Eu vou colocar 5 pessoas aqui na sobremesa X. Ele disse que 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as 2. Eu vou colocar aqui 3 que comeram as 2 e vou colocar 7 que comeram Y. Agora, observe que o que eu fiz aparentemente não tem problema. Observe que o que eu fiz, aparentemente segui todas as instruções que a questão me deu. 5x, 3 as 2 e 7y. Mas existe uma informação que não está casando, que é o número total de pessoas presentes. Observe que, se 10 pessoas estavam presentes, ao somar todos os números que estão no diagrama, deve totalizar 10 pessoas, pois eu tenho 5 pessoas, 3 pessoas e 7 pessoas. O que não é verdade, pois quando somamos, isso vai dar 15 pessoas, certo? E aí, Tiago? Então, qual é o problema? Veja bem, o problema aqui é que você consegue perceber que essas 3 pessoas, elas estão sendo contadas 2 vezes em X e também em Y. Quando ele disse que 5 pessoas comeram a sobremesa X, ele está dizendo que dentro do conjunto X deve ter 5 pessoas. Dentro desse conjunto, olha aí, deve ter 5 pessoas. Mas observe que juntando aqui vai dar 8. Ou seja, porque 3 pessoas estão sendo contadas 2 vezes. Da mesma forma, ele disse que 7 pessoas comeram a sobremesa Y. 7 estão dentro do conjunto Y. Então, se eu junto 3 mais 7, eu passo dessa conta. Já tem 3. Então, gente, vamos refazer este problema tendo cuidado com esse número 3, que é uma informação que não pode ser contada 2 vezes. Vejamos comigo a resolução desse problema. E isso aqui que eu coloquei foi justamente o problema que nós tivemos aqui, né? Da soma de 5 mais 3 mais 7, que deu 15. O que não pode ser verdade, tendo em vista que 10 pessoas estavam presentes. Se ligue agora como resolver o problema da forma correta. O diagrama é o mesmo. Eu tenho X e Y e uma região em comum. Eu devo começar justamente por esta região, tendo em vista que eu não quero repeti-la 2 vezes na conta. Colocando 3 aqui, o que eu sei é que em X deve ter 5 pessoas. Isso está aqui, olhe só. 5 comeram a sobremesa X, mas eu já tenho 3. Olha, então o que vai ficar aqui nessa região é justamente o que complementa 3 para chegar em 5. Ou seja, o que nós devemos fazer é 5 menos 3, que vai dar 2. Agora observe que 2 mais 3 vai dar justamente 5 pessoas, certo? Essas 2 pessoas significam que comeram somente a sobremesa X. Olha, 5 pessoas comeram a sobremesa X. Dentre elas, houveram 3 pessoas que comeram a sobremesa Y e 2 que não comeram Y, que comeram somente X. Entendeu, fera? Aí a situação é essa. Agora vamos continuar. 7 comeram a sobremesa Y. Opa, dentro do conjunto Y deve ter 7. Já tem 3. Então,
Pela mesma razão, eu tenho que subtrair 7 menos 3, 4. Esse 4 complementa 3 para chegarmos em 7. 4 mais 3, 7. Então, 4 comeram somente Y. Concorda comigo? Agora, vamos fazer uma soma simples aqui e verificar se nós temos 10 pessoas. Verifique somando 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. Opa, Tiago, mas você disse que tinha que dar 10 pessoas. Sim, se ele garantisse no problema que todas comeram as sobremesas. Concorda comigo? Olha lá. Ele disse em algum momento do problema que todas essas pessoas comeram a sobremesa, alguma das sobremesas. Será que nesse dia não tinha ninguém de regime? Ele garantia no problema? Ele disse em alguma parte do texto, olhe, sabendo-se que todos que estavam presentes comeram alguma das sobremesas. Ele disse isso no problema? Não. Se ele não disse, significa que poderia ter alguém de regime. Poderia, neste dia, ser uma segunda-feira, o dia em que começa o regime. Ou, neste dia, ser o dia 1º de janeiro, né? O dia que começa o regime. Então, neste caso, não está nada garantido. Como tínhamos 10 pessoas e a soma dá 9, ou seja, eu sei sim que 9 pessoas comeram alguma das sobremesas. Teve gente que comeu só X, teve gente que comeu só Y e teve gente que comeu as duas. Mas eu garanto que uma pessoa, então, neste caso, não comeu alguma das sobremesas, certo? Neste caso, então, nós temos que uma pessoa estava de regime. Agora podemos somar, sim, 2 mais 3 mais 4 mais 1. E essa soma vai dar justamente o total de pessoas presentes. 10 pessoas. Certo, fera? Agora, fera, vamos para as perguntas. Rapidinho, observe que com essa figura fica fácil de responder. Devemos ter alguns cuidados, sim, com algumas palavras-chave. Observe que esse problema é um problema que envolve também raciocínio lógico. Então, temos que ter cuidado com algumas palavrinhas que faz toda a diferença. Então, letra A. Quantas pessoas comeram a sobremesa X? Olha, ele pergunta quantas pessoas comeram a sobremesa X. Observe que essa pergunta já está no texto. 5 pessoas comeram a sobremesa X. E aqui está no diagrama também essas 5. Então eu posso colocar assim, sem medo de ser feliz, 5 pessoas. Na letra B, ele pergunta quantas pessoas comeram somente a sobremesa X. Observe que há uma pequena diferença entre a letra A e a letra B. E a pequena diferença faz toda a diferença, que é o somente. Quando ele diz somente, ele está dizendo apenas. Ou seja, se eu tinha 5 pessoas que comiam a sobremesa X, agora eu preciso sim do meu diagrama. E o meu diagrama me diz quantas pessoas. É essa região aqui, ó. E essa região, eu tenho que a numeração é 2. Então está aqui, número 2. 2 pessoas. Quantas pessoas não comeram alguma das sobremesas? Essa informação também está no meu diagrama. E aqui está ela. Olha lá, setinha dela. 2 pessoas. Então está aqui. Uma pessoa, desculpa, vamos lá. Uma pessoa. Aqui está a setinha. Quantas pessoas comeram a sobremesa X ou Y? Opa, agora nós vamos atacar diretamente o que foi desenvolvido na aula sobre as operações lógicas nos conjuntos, entre os conjuntos. Quando nós temos o conectivo ou, aí você tem que lembrar, agora sim, ó. Quando nós temos o conectivo ou, qual é a operação que nós utilizamos? É a união, certo? E o que é a união? A união é todo o diagrama, ou seja, é 2 mais 3 mais 4, olha lá. 2 mais 3 mais 4. Ou seja, essa região e essa região, se eu pinto todo o diagrama, eu estou pintando a união. Então, se eu tenho a união, nesse caso, eu tenho 9 pessoas que comeram a sobremesa X ou Y. Agora, olhe a letra E. Na letra D, eu tenho apenas um ou. Na letra E, olha o que eu tenho. Quantas pessoas ou comeram X ou comeram Y. Qual é a diferença entre a letra D e a letra E? Ou uma coisa ou a outra. Na letra D, quando ele disse X ou Y,
nós estávamos com a união. Significa que pode comer só X, que poderia comer só Y, mas também poderia ter comido as duas sobremesas. Nesse caso, quando eu digo ou X ou Y, eu estou garantindo que essa pessoa não comeu as duas. Então, eu descarto o 3. Eu fico somente com 2, mais quanto? Mais 4. 2 daqui, mais 4 daqui. Então, neste caso, ou X ou Y, que vai dar 6. Letra F. Quantas pessoas comeram X e Y? Olha o conectivo I, olha o conectivo I. I representa aqui a operação, hein, fera? Diga aí. Exatamente, a intersecção. Nesse caso, se é intersecção, é a região do meio, que é representado pelo número 3. 3 pessoas comeram X e Y. Quantas pessoas não comeram X? Opa, peraí. Ele está descartando o conjunto X. Quando ele diz não X, ele está negando X. Quando ele nega X, ele fica com todo o restante. E todo o restante. Quando eu descarto X, o que é que sobra? 4. Somente 4? Não. Observe que esse 1 também está fora de X. Ele descartou o conjunto X. Então, tudo que está fora de X está valendo. Então, eu tenho 4 mais 1, que vai dar 5. Quantas pessoas não comeram Y? Opa, olha só, a ideia é a mesma. Eu estou descartando, eu estou negando Y. Ó, não Y, não Y. Estou negando Y. Então, tudo vale, menos Y. Estou negando. Então, 2 mais 1. Eu vou colocar aqui, ó, 2 mais 1. Resposta 3. 3 pessoas não comeram Y, de fato. Quantas pessoas não comeram X e Y? Ele está negando quem? X e Y. Ele está negando o I. Ele está negando. O que é I? I não é intersecção? E a gente já sabe. Olha a letra F. Quantas pessoas comeram X e Y? 3. Então, ele não quer essas 3. Ele está dizendo quantas pessoas não comeram X e Y. Cuidado, o I é intersecção. O ou é a união. Então, vamos lá. I é o número de pessoas que comeram simultaneamente a sobremesa X e Y. O que é que ele quer? Ele quer retirar isso. Todo o restante está valendo. Então, retirando 3, o que fica para mim é 2 mais 4 mais 1 que está aqui fora. Certo? Isso vai dar quanto? 7. Então, fera, essa é a questão. Está aí toda esmiuçada, toda destrinchada para você a partir do diagrama. E todas as possíveis perguntas que uma questão como essa pode trazer para você, certo? Então, é importante que você fique ligado. Na próxima aula, vamos falar sobre o diagrama com 3 conjuntos, ok? Fique ligado e resolva os exercícios que você precisa resolver para que isso possa ficar muito bem fixado e bem entendido. É importante a parte de exercícios para a parte de manipulação, automatização das suas ações. Tranquilo, fera? E para que esses conceitos possam se fixar na sua mente. Tranquilo? Então, na próxima aula, vamos falar sobre os conjuntos, os problemas envolvendo 3 diagramas. A ideia é a mesma. Fique ligado. Se você gostou desta aula, se inscreva no meu canal, né? Se inscreva no nosso canal, aí ative o sininho e deixe o seu joinha, deixe o seu like para que a gente possa dar continuidade aí com muita felicidade nesse trabalho, certo? Foi um prazer e até a próxima. Fica com Deus.